Olá, eu sou a Silvana Marini, sou professora de matemática, eterna aluna do Humberto. Há muito tempo eu queria fazer esse curso do Humberto de tópicos de educação matemática e agradeço muitíssimo a oportunidade e o acolhimento no curso. Vou apresentar hoje um livro de Perrenot, cujo título é Desenvolver competências ou ensinar saberes? A escola que prepara para a vida. Vou começar dizendo que adoro títulos que são perguntas. Eles nos convidam para o debate antes mesmo de começarmos a leitura. E assim é esse livro de Perrenot. O que ele propõe é um debate em torno da implementação das competências nas escolas. Mas logo no prefácio, ele esclarece que não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto ou impor seu ponto de vista. Pelo contrário, o objetivo de Perrenot é apresentar a complexidade, a importância e urgência do tema. E mais interessante e importante do que o debate em si, é que ele sugere um caminho objetivo e criterioso para a realização desse debate. Mostra os pontos que suscitam confusões, que devem ser atacados para se evitar a contradição entre os conceitos ou as soluções superficiais para o problema. Perrenot aponta que muitas vezes o que ocorre é que as partes envolvidas no debate acabam se aproveitando das contradições, da desorganização metodológica, para não atacarem de forma efetiva o que realmente precisa ser atacado. E uma primeira confusão reside no próprio conceito de competências. Então, o que ele faz nesse livro é esclarecer conceitos, objetivos, contrapor diferentes pontos de vista, sempre usando argumentos que seguem uma linha lógica e até metodológica. Ele começa falando sobre o fascínio pelas competências, né? Essas expressões, né, que vocês podem ver nesses slides, expressões da moda, né? Ele diz que mesmo assim, um pouco confusas, elas constam em textos oficiais, feitos em discursos que abordam as necessárias evoluções da educação escolar básica. Claramente há uma insistência em relação ao desenvolvimento de competências a partir da escolaridade obrigatória. Mas mesmo assim, o que ocorre é que as competências não são ou são pouco desenvolvidas nesse nível de ensino. Perrenot aponta 3 fragilidades que ele acredita contribuir para dificuldades do debate em torno do desenvolvimento das competências. A primeira fragilidade é a fragilidade conceitual, ou seja, em torno da noção de competência. É muito comum o uso de diferentes concepções e aí o debate não avança. As pessoas insistem em usar concepções de senso comum que podem ser rasas, superficiais e até subjetivas. A segunda fragilidade é de ordem empírica. Suponha que tivéssemos uma definição estável e precisa das competências. Em que dados poderíamos nos fundamentar para saber se a escola já está ou não desenvolvendo estas competências, né? E nesse caso, quais são elas? Então, essa fragilidade de ordem empírica tem a ver em como medir a eficácia da escola em desenvolver essas competências, como definir essas competências, né? Escolher as competências. E aí isso acaba levando para uma terceira fragilidade, que é a fragilidade sobre a ideia da missão da escola, né? Uma vez que as competências já estão definidas, né? E já sabemos avaliar a eficácia da escola em desenvolvê-las. O que acontece se a escola não faz isso? Ou não faz isso bem? Isso representa um problema? Esse é um objetivo importante que a escola não estaria cumprindo? Então, sendo assim, ele diz que todas as questões que envolvem essa implementação das competências acabam recaindo numa questão fundamental, que é qual é a missão da escola. Perrenot diz que em vários países a ênfase dada às competências justifica-se pela preocupação da escola no sentido de preparar melhor os jovens para a vida que os espera. Ou seja,
preparar para a vida é uma missão da escola. A vida é a esfera da ação, em oposição àquela dos exames escolares. Então, é compreensível que as práticas pedagógicas, as reformas curriculares, né, mais difundidas, para incluir no papel da escola o desenvolvimento das competências, sejam aquelas que defendam mobilização dos conhecimentos escolares para a criação de ações e estratégias relacionadas a situações que possam aparecer na vida. As reformas curriculares em andamento insistem na necessidade de aprender a utilizar os saberes escolares e mobilizá-los em situações complexas. Para Perrenot, apesar de ser legítimo, esse movimento para no meio do caminho. Aprender e mobilizar os conhecimentos escolares, graças à realização de projetos, a tomada de decisões e a gestão de situações complexas, não tornarão tais conhecimentos mais próximos da vida. Perrenot diz que é preciso questionar a pertinência dos saberes. A maior crítica que Perrenot expressa em relação ao currículo tradicional é que tais conhecimentos não foram escolhidos com o objetivo de preparar para a vida, e sim no intuito de proporcionar uma fundamentação para aqueles que darão continuidade ao estudo, né? De uma ou até mais disciplinas, depois da escolaridade obrigatória, né? Visando uma formação profissional, especializada ou até universitária, né? Mas quantos jovens de fato seguirão esse caminho? Na verdade, a gente precisa se perguntar, essa escola atende a quem? Para ilustrar essa questão, eu busquei na internet esse gráfico que mostra a porcentagem de jovens brasileiros que entraram na universidade desde 2010 e uma meta para 2024. Tá? A gente pode ver que em 2010, menos de 15% entraram na universidade, jovens brasileiros. E em 2024, menos de 30% entrarão, né? Então, enfrentar o debate para quem é a escola é assumir uma posição política. Tanto hoje como no passado, a escolarização é um elemento em jogo no conflito entre classes sociais. Mas esse conflito não se refere apenas à desigualdade social perante o êxito escolar e a seleção, mas ocorre primeiramente na definição daquilo que deve ser ensinado e exigido, ou seja, a cultura escolar. E aí entra o jogo de poderes, né? Para que lado a corda vai puxar mais? Diante de tantas dificuldades, os responsáveis pelas reformas acabam aceitando uma solução meio termo de mobilização de saberes. O que isso quer dizer? Os críticos às reformas aceitam abrir mão de uma parte do tempo e adotar procedimentos que favorecem a aprendizagem da mobilização dos saberes escolares, mas, em contrapartida, não se toca na questão da pertinência dos saberes. Não. A resistência mais comum que se apresenta é aquela que defende que desenvolver competências representaria um empobrecimento dos conhecimentos e, consequentemente, da cultura. Mais adiante, vamos esclarecer com mais cuidado o dualismo entre conhecimentos e competências. Por ora, eu gostaria que a gente refletisse sobre a colocação de Perrenot sobre esse tema. Ele diz: há dois pesos e duas medidas insustentáveis. Pois, por um lado, há uma exigência de cultura geral e, por outro lado, uma indiferença à ignorância alheia, apesar de saber que essa ignorância priva a maioria dos nossos concidadãos de meios para compreender e agir, tanto coletiva como individualmente. Mas duas críticas que eu gostaria de citar são as críticas
sobre a submissão, de que o desenvolvimento de competências nas escolas representaria uma submissão alienante às exigências econômicas ou um utilitarismo em detrimento da gratuidade dos saberes. Sobre isso, Perreno salienta a importância dos contextos, em particular das transformações dos sistemas escolares em função das mudanças ocorridas nas sociedades. De acordo com Aldigier, que escreveu o pós-fácio do livro, o indivíduo deve ter domínio das competências indispensáveis para enfrentar o mercado de trabalho e para comprovar a sua empregabilidade em um mercado de trabalho pensado em função das normas do neoliberalismo. Portanto, é indispensável compreender a instalação das competências, também como a busca de uma forma escolar correspondente a esse novo modo de socialização. É imprescindível que se tenha um olhar crítico, mas isso justificaria a rejeição de qualquer referência às competências e aquilo que as fundamenta? Para Perrenu, todos esses argumentos, no fim das contas, são usados para manter intocada a discussão sobre a reforma escolar. Ele diz que qualquer remanejamento de maior porte, envolvendo os conhecimentos e as disciplinas escolares, suscitaria uma resistência muito maior, não apenas dos lobbies disciplinares, que não têm a mínima intenção de perder a sua participação no mercado, mas também dos consumidores de escola, satisfeitos com o sistema atual. Todas as disciplinas organizadas se mobilizam para justificar o seu lugar no currículo, mas ninguém consegue dar uma resposta clara à questão que incomoda. Na vida das pessoas comuns, os conhecimentos oferecidos por tais disciplinas ajudam na tomada de decisão e na ação? Bem, agora vamos entender o que seria preciso, de acordo com Perreno, para a implementação das competências. Isso é, uma vez que as barreiras sejam vencidas, qual seria o caminho ideal? O primeiro passo seria definir o conceito de competência. Perreno se baseia numa definição amplamente aceita nas ciências da educação e nas ciências do trabalho. A competência é o poder de agir com eficácia em uma situação, mobilizando e combinando em tempo real e de modo pertinente os recursos intelectuais e emocionais. Isso quer dizer que haverá competência se o ator dominar regularmente um conjunto de situações que possuem a mesma estrutura, mobilizar e combinar para a finalidade em questão diversos recursos, saberes, relação com saber, capacidades, atitudes, valores, identidade. Apropriar-se de novos recursos ou, se necessário, desenvolvê-los. Ou seja, já deu para perceber que eu incluí uma série de outros conceitos para tentar, para que a gente consiga compreender o próprio conceito de competência, né? E a gente vai ver que é preciso realmente definir esses conceitos satélites, né, que giram em torno do conceito de competência. Mas antes disso, eu gostaria de citar uma preocupação de Perrenu de como esses conceitos podem ser empregados de formas diferentes de acordo com a área de atuação. Então, ele insiste que deve se explicitar a família de situações em que as competências serão desenvolvidas. Tanto prioridades quanto áreas de desenvolvimento devem ser explicitadas. E isso requer esclarecer também uma série de conceitos satélites, isso é, aqueles que giram em torno do conceito de competências, contribuindo para a confusão epistemológica. No livro, ele esclarece a confusão entre situações de formação e situações de referência, suposta oposição entre conhecimentos e competências, relações entre disciplinas e competências, diferença entre competências e habilidades,
a sedução das competências transversais, relação entre competências e objetivos, entre competências e construtivismo, e por aí vai, né? Eu optei, por uma questão de tempo da apresentação, em falar um pouco mais sobre a oposição entre conhecimento e competência. Porque esse é o dualismo que tem a ver com o título do livro e que gera resistência, a maior resistência para a implementação das competências. Uma das críticas feitas habitualmente ao currículo orientado para o desenvolvimento de competências consiste em acusá-lo de dar costas aos conhecimentos e, portanto, à cultura. Perrenot salienta que reduzir a cultura a conhecimentos é uma visão indefensável do ponto de vista antropológico. O ser humano está, antes de tudo, na ação. E, na maioria das vezes, o seu pensamento e a sua cultura se inserem numa relação pragmática com o mundo. As competências fazem parte da cultura. Ele diz que o elemento em jogo na escolaridade consiste em substituir os conhecimentos que são fruto de um senso comum no momento em que eles entram em contradição com os saberes eruditos e com os conhecimentos fundamentados na pesquisa e na experimentação. Então, para desenvolver competências, não basta prever alguns exercícios de transferência no final de um capítulo de um programa tradicional. A aprendizagem por transferência exige o confronto repetido com situações que colocam em sinergia vários recursos. Recursos adquiridos em diferentes momentos de vida ou do curso escolar. E muitas vezes em mais de uma disciplina. E tudo isso requer tempo. E por isso, a implementação das competências entra em conflito com quem tem a intenção de ensinar o máximo de conhecimentos durante a escolaridade. Então, o desenvolvimento de competências a partir da escola, se for levado a sério, exige realmente que se deixe de lado uma parte dos conhecimentos do programa, cujo exercício da sinergia não seria imprescindível. Ou seja, é preciso fazer uma escolha, né? Mas, nesse sentido, é preciso que haja uma conscientização da falta de sentido que reside na oposição entre competências e conhecimentos. É preciso olhar para os saberes escolares de forma a relacionar seu sentido às ações humanas. Então, o segundo passo seria definir quais são as competências necessárias para a vida. Perrenot diz que o sistema educacional adotou concepções de competência como mobilização de um conjunto de recursos e que não é possível definir uma competência a partir de saberes que já foram pré-determinados. É exatamente o contrário que deve acontecer. Com base nas situações e nas práticas sociais mais corriqueiras, serão deduzidas as competências e identificados os saberes, as habilidades e as atitudes que constituirão os recursos necessários para as competências em questão. Então, o que ele diz é preciso olhar para a vida e definir essas competências juntamente com os saberes. Ele oferece 4 exemplos sobre as demandas da vida moderna e as dificuldades que devem ser enfrentadas nessas sociedades, e com isso tenta mostrar a importância da mobilização de saberes de outras áreas que não constam nos currículos escolares, a saber, áreas de direito, economia, ciências políticas, sociologia e psicologia. Eu escolhi 2 exemplos para apresentar aqui para vocês, exemplos que ele apresenta no livro. O primeiro exemplo, Perrenot diz: o trabalho, o crédito, a tributação, a união conjugal, a herança, consumo, aposentadoria, propriedade, nacionalidade, a poupança e milhões de outras coisas importantes são regidas pela legislação e por regulamentações. A maioria dos adultos
perde um tempo considerável tentando decifrar textos do direito que não compreendem, pois não tem uma cultura jurídica básica. Como poderíamos explicar que numa sociedade regida pelo direito, na qual se multiplicam regras e diretivas, a escola não tem interesse por este componente da existência humana? O segundo exemplo, e mais impactante ainda, é apresentado a partir do caso do suicídio de 60 funcionários da empresa France Telecom entre os anos 2006 e 2009, depois do anúncio de um plano de reestruturação da sociedade. Existem evidências, além desse caso, que mostram que o modelo neoliberal da economia, que coloca as empresas sob pressão para se tornarem cada vez mais competitivas, acarreta o crescimento espetacular do sofrimento no trabalho e da angústia da demissão. Mas a forma como o currículo é pensado atualmente não contempla o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a realidade do mundo e o seu lugar nele, direitos e possibilidades de defesa. Perreno diz que a escolaridade obrigatória não ensina ninguém a compreender as transformações do trabalho e do mundo do trabalho. 60 pessoas se suicidaram, mas quantas já cogitaram essa saída? Quantas já tiveram no trabalho esse sentimento de perda de sentido, de respeito e de identidade? A escola não é responsável pelo modo como funcionam as empresas, os órgãos públicos em geral, o universo do trabalho. Mas ela deveria se questionar para saber por que os adultos estão tão pouco preparados para vivenciar essas evoluções e se defender daquilo que ameaça sua integridade, o seu profissionalismo e o sentido da sua dedicação profissional. O saber não é uma vacina contra qualquer tentação de suicídio ou contra depressão ou a fuga, mas ele pode permitir que a situação seja relativizada, para que não assumamos integralmente a culpa pelo que está acontecendo, para que não acreditemos que não temos nenhum valor porque a organização nos maltrata ou não reconhece a nossa contribuição e as competências. Evidentemente, as pessoas estão infelizes, sofrendo, em razão de fatores objetivos, mas também pelo fato de estarem desmunidas diante da violência das burocracias modernas. E agora? Como a escola forma para a vida? Como estruturar o currículo escolar diante desse contexto? Devemos ampliar os conhecimentos escolares de modo que eles possam abranger as principais realidades contemporâneas? Ou não seria melhor renunciar a essa ampliação, limitando o tempo destinado às disciplinas escolares tradicionais e dando ênfase à aprendizagem da leitura e ao desenvolvimento de capacidades intelectuais básicas que permitirão, ao longo da vida, que todos possam aprender aquilo de que necessitam, no momento oportuno? Perreno defende que há um meio termo, que não é necessário e nem possível que a escola ofereça para todos os alunos todos os conhecimentos necessários para enfrentar a vida moderna, mas que ela pode sim fornecer as bases de diversos conhecimentos, de modo que cada um tenha condições de aprender rapidamente aquilo de que necessitaria para enfrentar os acontecimentos que surjam ao longo de sua existência. De qualquer forma, para Perreno, esse debate jamais legitimaria a manutenção dos programas atuais, pois além de não prepararem para a vida na sociedade do século XXI, eles não ensinam a aprender, no sentido mais exigente dessa concepção. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Até mais.